vamos falar hoje a respeito do tá caro, né? O cliente tem mania de dizer isso. Então, como reverter essa situação? Ah, tá caro, não cabe no meu bolso agora. O que você faz nessa situação, né? E olha na prática, tá? E se o cliente reclamar do preço, e agora? O cliente reclamou do preço, o que eu tenho que fazer nessa situação? Né? O que mais acontece antes de qualquer coisa é o seguinte, é você ter um posicionamento onde o seu cliente ele vai sim pagar o preço que você está pedindo, né? Sem reclamar. Então, isso também tem a ver com o seu posicionamento de negócio. Como que o seu negócio está posicionado no mercado hoje? Né? Então, a gente também tem que passar esse posicionamento único, esse posicionamento premium, né? Para você conseguir fechar essa venda de acordo com o preço que você cobra pelo seu serviço. Ontem também eu coloquei no meu feed, né, que você tem que ser escolhida não pelo seu preço, mas pelo seu valor, pelo valor do seu serviço. Então, antes da gente começar o conteúdo, envie essa live para uma amiga que precisa e já solta o dedo aí no coração para ajudar aqui, né? Então, vamos lá. Seguinte, primeira coisa, se posicionar, né? E não falo só do digital, não falo só de você ter um posicionamento no digital. É muito mais do que isso. É você começar a agregar valor aos seus serviços. E existem diversas formas. É você também encontrar o seu diferencial, né, no mercado. Então, é um mercado onde as pessoas estão dizendo que está saturado, é um mercado onde não tem vaga mais no mercado. Será mesmo? Será que o mercado está saturado realmente para todos os profissionais ou para aqueles profissionais que eles não sabem se posicionar, aqueles profissionais que são profissionais de leilão, profissionais que não agregam valor no serviço, que fazem meia boca, né, e querem concorrer com o mercado através do preço? Será que o mercado está saturado realmente? Será que a engenharia ela não dá mais dinheiro? Será que é realmente isso? Ou será que são os profissionais que estão simplesmente deixando o mercado, né, menos competitivo? Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas elas estão fazendo sempre a mesma coisa, estão vendendo os mesmos serviços, sem nenhum valor para se diferenciar. Valor, eu não estou falando de preço. Eu estou falando do valor do teu serviço, do diferencial do teu serviço. Porque as pessoas precisam fechar com você. Qual é o diferencial do seu serviço? É o seu atendimento? Porque na nossa área, o atendimento ele tem um quê aí de diferencial, porque a maioria dos profissionais eles não atendem bem os clientes. Então, pode ser um diferencial, tá? Então, o que te diferencia no mercado? Qual o teu valor? Qual é o valor do seu serviço? Porque as pessoas que vão fechar com você vão sair lucrando mais, e não tô falando de dinheiro também não. Lucrando mais, quais são os benefícios do teu serviço? Certo? Então, quais são os benefícios? Vamos lá, vamos usar aqui a ideia do meu marido que estava ontem negociando uma venda. Ele vende seguros. Quero mostrar para vocês, através do seguro, através de uma venda mais palpável, para vocês entenderem como aplicar isso no negócio de vocês. Então, dedo nesse coração aqui e envie essa live para um amigo. Seguinte, primeiro, Jordan perguntou aqui, como cobrar pelo serviço de engenharia? Jordan, na semana que vem, terça-feira, a gente vai ter uma aula onde eu vou falar justamente de como cobrar, tá? E aí a gente pode falar mais a respeito disso. Mas quem sabe no final a gente fala um pouquinho. Mas vamos lá para vocês entenderem. Quando eu vou apresentar uma proposta para um cliente, primeiro, eu tenho que saber me posicionar. Eu tenho que saber como me portar perante o cliente. A gente tem diversos perfis de clientes. Depois eu vou trazer para vocês uma live mais sobre isso. Mas a gente tem diversos perfis de clientes. E aí tem a ver com o temperamento de cada um. E óbvio, cada cliente a gente tem que atender de uma forma diferente. Existem clientes que eles têm mais tendência a ser mais direto. Eles preferem uma reunião mais direta, que não demore tanto tempo. Agora, já existem clientes que eles gostam mais daquela
daquela afeição, né? De você se comunicar diretamente com ela, se conectar, daquela conexão. Tem clientes que gostam mais de falar sobre a vida deles do que falar do projeto. E pra gente vender, a gente tem que pensar nesses fatos também. Não adianta a gente só pensar na venda. Ai, preciso fechar essa venda, ai, não sei o que, ai, não sei o que. Ai, isso aí. Não, a gente tem que pensar em como o cliente quer ser tratado também. Como esse cliente quer ser atendido por você. Então, a gente tem que começar a pensar nisso também. E isso que vai depender do nosso posicionamento. Então, se eu chego totalmente insegura para apresentar uma proposta, para eu fazer uma venda, o que é que vai acontecer? Esse cliente não vai confiar em mim. Então, como que eu devo me portar? Tava conversando esses dias também com a minha cunhada, falando sobre imagem. A sua imagem vende. Então, se eu apareço aqui nos stories totalmente descabelada, se eu apareço aqui totalmente insegura, eu vou conseguir fechar uma venda? É óbvio que não. Duas coisas muito importantes que vendem: a conexão e também a segurança, autoconfiança. É você ter autoconfiança para poder falar com o cliente. Então, vamos usar o exemplo do meu primeiro cliente. Quando eu atendi o meu primeiro cliente, nossa, eu era totalmente insegura. Meus primeiros clientes, na verdade. Alguns viraram clientes e outros não. Mas por quê? Talvez insegurança. Talvez a forma que eu atendi esses clientes. Então, o meu primeiro cliente que eu fechei, que eu atendi real, ele era um cliente mais pragmático. Ele era um cliente mais direto, então eu precisava explicar para ele os benefícios, eu precisava mostrar autoconfiança e ser muito séria. Eu percebi isso, que só assim eu conseguiria fechar com esse cliente, tá? Então, meu posicionamento com esse cliente foi mais seco, porque ele era assim, o temperamento dele era assim, o jeito dele era assim. Então, a gente tem que levar essas reuniões de acordo com cada um desses temperamentos, tá? Então, vamos lá. Então, como se portar? Primeiro, a sua imagem, ela vende, a gente tem que, sim, passar uma imagem de autoconfiança, uma imagem de confiança para esse cliente. E aí, a partir do momento que você se veste bem com a roupa que você gosta, que você se sinta bem, você vai ter mais autoconfiança, vai ter mais autoestima. Isso impacta diretamente no seu negócio. Não tô falando bestagem aqui não, viu? Não tô falando bestagem. Isso é real. Porque a partir do momento que você se sente bem com você mesma, você vai conseguir vender. Você vai conseguir fechar mais vendas. Você vai conseguir conversar com o seu cliente. Vamos lá. Esse é o primeiro passo. Imagem. Estão anotando? Estão anotando? Eu quero que todo mundo anote isso aí para poder aplicar, tá? Não quero que vocês tenham obesidade mental, de aprender uma coisa e nunca aplicar. Na maioria das vezes as pessoas não saem do lugar onde elas estão porque elas não aplicam o que aprende. E dedo no coração aqui. E envia essa live. Primeiro passo é esse, a imagem. Importa. Vou usar o exemplo do meu marido de novo. Quando ele começou a vender seguros, que é alto ticket, tô usando esse exemplo porque é muito caro um seguro. É alto ticket. Então, se ele consegue vender um seguro de, vamos lá, 150 mil, se ele consegue vender 2 milhões em seguro, pensa aí, não vai conseguir vender um ticket menor? Um preço menor de um projeto, por exemplo, de 5 mil? Tá? Então, por isso que eu tô trazendo esse exemplo, para vocês verem que é real. Então, primeiro a imagem, e aí eu vou trazer um exemplo dele. Quando ele começou, ele era novo, era jovem. Ele não se importava com a imagem dele, tá? Ele não se importava com a imagem dele. O que aconteceu? Vendia menos. Ele tinha poucos clientes. Às vezes não vendia nada. Certo? Então, depois que ele começou a mudar a sua imagem, depois que ele começou a vestir de acordo ao mercado dele, ao que o mercado dele exige, que no caso ele começou vendendo dentro de uma agência bancária, então as pessoas lá dentro, como que elas se vestiam? Blusa social, gravata. Dentro da agência era assim. Hoje ele não trabalha mais dentro de agência, mas ele continua com a blusa social, uma blusa social bonita, né?
sem bolinha. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Cabelo alinhado, certo? Então a imagem. Então ele conseguiu ter mais clientes a partir da imagem dele, porque a imagem vende. Nós somos cartão de visita da nossa empresa. Então, imagem. E posicionamento, óbvio. Sem insegurança, sem ruídos. Certo? Então, vamos lá. Imagem, ela importa o seu posicionamento perante o cliente também. Segundo fato, para vender bem, conhecer o seu produto. Conhecer a área que você está atuando. Não adianta eu for vender, sei lá, uma garrafa dessa daqui se eu não sei nada a respeito. Não adianta eu vender uma caneta dessa daqui se eu não sei nada a respeito. Eu tenho que conhecer. Não adianta eu ter o mouse aqui para vender se eu não conhecer a respeito desse mouse. Eu preciso conhecer o produto para eu conseguir vender, para eu conseguir mostrar os benefícios do meu produto. Comenta aqui pra mim se faz sentido o que eu tô falando pra vocês aqui dentro. Então, eu preciso conhecer o meu produto. Segundo ponto é esse. Então, usando o exemplo do meu marido, que eu já entrei aqui pra falar disso, né? O que aconteceu? Ele foi apresentar a proposta. Quando você vai vender seguros, você tem lá as coberturas, né? Todas as coberturas, franquias. Então, ele tem a proposta estruturada de tudo que está incluso. O que esse cliente vai ganhar fechando com ele? O que esse cliente vai ganhar fechando essa proposta que ele está mostrando para esse cliente. Então, se o cliente ele quer... vamos supor que o seguro desse cliente que ele estava atendendo ontem foi 15 mil reais. 15 mil? Acho que foi alguma coisa assim. Ou 16 mil, foi uma coisa assim. Aí esse cliente, não dá para fazer 14? Ou seja, pedindo para diminuir o preço. Aí o que ele fez? Ele abriu toda a proposta para esse cliente. Olha, nessa proposta está incluso isso. Nessa proposta está incluso a franquia, está incluso o terceiro, está incluso isso, está incluso aquilo. Então ele abriu a proposta. O que está incluso na sua proposta? Quando você vai vender, seja lá uma obra, seja lá um projeto, o que está incluso na sua proposta? Qual o diferencial? Na corretora X ficou 10 mil. Mas o que está incluso nessa proposta de 10 mil reais? Talvez não tenha isso, então mostre o que tem dentro da sua proposta. Então você precisa conhecer o seu produto. A partir do momento que você conhece o seu produto, você consegue falar dele. Outra coisa importante, conhecer o seu nicho. Então, por que eu tenho que conhecer o meu nicho? Por quê? Para eu poder falar bem dele. Para eu poder entender as dúvidas do meu cliente. Para eu poder, o cliente me perguntar e eu saber responder aquilo. Por que você deve vender essa caneta? Por que você deve comprar essa caneta? Qual é o diferencial dela e de outras no mercado? Certo? Vanessa, mas eu tô vendendo a mesma coisa que todo mundo. Então, qual é o seu diferencial? Tá no seu bom atendimento? Tá num brinde que você dá pro seu cliente? Qual é o seu diferencial? Então, no início eu falei que o mercado ele não está saturado como um todo. A engenharia ela não é uma área que não tá dando dinheiro, como a maioria das pessoas estão falando. A engenharia ela está saturada desses profissionais que fazem a mesma coisa que todo mundo. Fechado? Então, nós falamos de 2 pontos. A imagem e falamos do produto. Você tem que conhecer o seu produto. Certo? Então, vamos lá. Terceiro ponto. Cliente simplesmente cansou da conversa e disse, não, fulano de tal cobra mais barato e não vai dar. Não vai dar para eu fechar agora. Tá muito caro, não dá para fazer X. Aí entra o meu digníssimo novamente, que ele disse o seguinte: tá bom, fulano, eu vou fechar aqui pra você com mais um bônus de, sei lá, terceiro, né? A gente tá falando de seguro, então vamos falar de seguro.
Então, de terceiro aqui eu vou aumentar mais 10%. Acho que era assim, alguma coisa assim. Não entendo muito de seguros, tá, gente? Só tô usando aqui o exemplo porque eu vi ele negociando, achei legal trazer pra live aqui pra vocês. E aí ele já tinha esse bônus. Olha só essa jogada. Ele já tinha esse bônus na proposta dele, mas ele guardou pro final. Ele guardou pra justamente a hora que o cliente dissesse, não, acho que eu vou fechar com fulano. Não era bem assim, tá? Eu tô aumentando aqui pra vocês poderem entender melhor. Mas aí ele disse que ele iria pensar ou algo nesse sentido, né? Ou fechar com outra pessoa. Então ele guardou um bônus que já estava incluso no preço que ele passou, tá, babies? Já estava incluso nos 15 mil, 16 mil reais lá do seguro do cara. Só que ele deixou para o final. Ah, isso não é enganar o cliente? Óbvio que não. É tipo a cereja do bolo. Então eu tenho uma cereja, que é o último toque. É o que vai fazer o cliente fechar. Então guarde algum bônus, alguma coisa para o final, para esse cliente falar assim, aí eu gostei. Só que isso já estava incluso no preço. Então aí que leva a questão de, você não vai abaixar o seu preço. Você vai aumentar o seu valor. Como se aumenta o valor? Benefício para o cliente. E aí o que ele fez? Ele pegou um bônus, 10% a mais para terceiro. Tá, da tabela FIPE do carro, do caminhão. Então, se o caminhão ele valesse ali 100 mil, ia ser 100 mil mais 10%. Então, foi muito vantajoso, né? Nessa área de seguros, a maioria das pessoas, elas têm esse medo, né? Porque acontece muito acidente mesmo, principalmente com caminhão. Então, se eu tenho um caminhão e ele sofre um acidente e dá PT, não entendo bem, viu, gente? Mas eu tô aqui só mostrando um detalhezinho pra vocês. Dá PT, o que acontece? Ele vai receber o valor da tabela FIPE do caminhão dele. Só que nesse caso, ele vai receber a tabela FIPE mais 10%. Pegaram esse insight? Comenta aqui pra mim. Essa live, quem assistiu, com certeza ganhou o dia aí. Então, se num cliente, agora de engenharia, né? Vamos voltar para nossa área, óbvio. Se eu tô atendendo um cliente de projeto, qual seria a cereja do bolo? Um presente pro cliente? Óbvio que não. Isso não vai mudar o jogo para ele. O presente talvez seja um mimo ali que você dê para esse cliente, né? Mas qual seria a cereja do bolo? Pode ser uma visita técnica à obra dele. 3 visitas técnicas que já estão incluso, tá, gente? Eu não tô falando pra vocês darem isso de graça. É só pra deixar para o final. Quem pegou esse insight, conta aqui pra mim. Quem pegou esse insight e que foi palpável pra vocês o que eu ensinei hoje aqui. Nossa, essa live foi muito poderosa, viu? Foi muito poderosa. Quem assistiu e anotou aí os pontos, me conta. Porque eu quero ver vocês aplicando. Isa colocou aqui, para regularização de imóveis, do mesmo jeito. Qual vai ser a cereja do bolo? Quais são os benefícios? Tem gente que não sabe vender regularização de imóveis, mas aí é uma parte burocrática. Ninguém quer lidar com a parte burocrática. Ninguém quer fazer parte burocrática. Então você tem que abrir. O que você faz? Abrir o seu serviço. O que você faz? Você tem que ficar horas na prefeitura. Você vai resolver toda a parte burocrática. Isso é benefício. O cliente ele não quer ficar para resolver as coisas assim. Você vai entregar tudo pronto para ele. E você pode agregar a cereja do bolo, né? Uma visita técnica de orientação. Quando começar a sua obra, eu vou lhe dar uma visita técnica, onde eu vou orientar todos os seus pedreiros para eles fazerem exatamente como está no projeto, para não ter erro durante a execução. Porra! Quem é o cliente que não vai fechar? Isso aqui foi uma aula de negociação. Tá? Me conta aqui. Me conta, gente. Vocês estão aí parados, eu quero interação. Me conta. Agregou na sua vida hoje essa aula?
Foi uma mega aula, senhores. Foi uma mega aula. Isso aqui é uma prévia do meu próximo curso, tá? Sobre negociação e comunicação. Pegou esse insight pra você aí, Isa? Eu aposto que agora, na hora que você sentar com o seu cliente, você vai saber o que fazer. Então, a gente falou de imagem, posicionamento, a gente falou sobre proposta, comunicação, né? Proposta e a cereja do bolo, que é o que vai fazer, é o checkmate. É o checkmate. Certo? Eu amei essa aula, então tintim, um brinde a nós. Estou muito feliz com essa aula. Foi uma aula, não foi uma live não, foi uma aula. E outra coisa, eu tô sempre fazendo essas aulas avulsas, né? Então ativem as notificações do perfil para vocês pegarem esses insights, porque isso aqui vale um dinheiro, viu? Se fosse vender isso daqui hoje, muita gente não fecha propostas porque não sabe se comunicar, porque não sabe se posicionar, porque acha que abaixar o preço é a solução. Fechado? Larissa colocou, e se o cliente continuar questionando e não aceitar o preço? Pega esse insight, viu, Larissa? Lari, né? Porque eu não sei se seu nome é Larissa mesmo. Mas olha só, se o cliente ele continua reclamando depois de você colocar a cereja do bolo. Então, se ele continuar reclamando, achando muito caro, de duas uma. Ou ele é aquele cliente que ele simplesmente quer preço e não quer qualidade, e esse tipo de cliente a gente não quer. O cliente que vem por preço, ele vai embora por preço também, tá? Ou ele quer, ou você pode, né, diminuir o preço da seguinte forma, diminuindo a entrega. Então, se eu diminuo a entrega daquele serviço, tá? Eu vou diminuir o preço. Se eu não vou dar para esse cliente, sei lá, o jogo de plantas impresso no CD ou num pendrive ou algo nesse sentido, eu posso diminuir o preço. Agora, eu nunca vou abaixar o preço entregando a mesma coisa. Tá? Então, é isso que você vai explicar para esse cliente. Se mesmo assim ele não aceitar, é beijo, tchau, benção. Que esse tipo de cliente a gente não quer. A gente quer entregar qualidade. Nós queremos ser profissionais que entregam qualidade, não preço. Anotem isso daí porque eu quero que vocês sejam esse tipo de profissional. Eu não quero ser profissional de leilão que briga por preço. Eu não quero ser profissional que, fulano cobra mais barato, então faço X. Fecha comigo hoje que eu faço X. É à vista, tem desconto. À vista a gente pode pensar, né? Porque a gente sabe que se alguém for pagar um projeto à vista, a gente já vai estar com dinheiro no bolso. Então é diferente. Então por isso que na minha proposta eu já coloco o preço de à vista para esse cliente. Outro ponto importante é apresentar a proposta. Não adianta eu simplesmente enviar essa proposta por e-mail que o cliente ele vai olhar só o preço. Apresente sempre a sua proposta. Fechado? Se o meu marido ontem ele não tivesse conseguido apresentar essa proposta, talvez ele não iria fechar. Porque o cliente estava olhando o quê? Preço. Tá? Jordan perguntou aqui, no caso se for um cliente para execução, qual seria a cereja do bolo? O projeto. Um projeto de bônus, tá? Você pode colocar, não custa nada, né? Porque assim, com relação à execução, o preço é muito mais alto, tá? O preço é muito mais alto. Então, como que eu entrego isso para ele? Não posso entregar um bônus, um projeto, sei lá, de estrutural, né? Um projeto estrutural porque é mais barato que o projeto arquitetônico. A gente também não pode pagar para trabalhar. Um projeto elétrico, hidrossanitário, essa pode ser a cereja do bolo, tá? Como que você apresenta a proposta? Eu faço tudo no Canva, estruturo tudo bonitinho, né? E apresento pro cliente.
cliente que só quer saber do preço no WhatsApp, tranquilo. A minha cliente, meus clientes internacionais, eu apresentei por WhatsApp. Não tinha tempo de fazer reunião. O que eu fiz? Apresentei pelo WhatsApp. Como? Áudio. Oi, fulano, eu vou te enviar a proposta, mas seguinte, eu queria te enviar um áudio explicando cada detalhe da proposta. Posso? Ele não vai dizer não, que é uma coisa que interessa pra ele. Então ele não vai dizer, não posso ouvir áudio agora. Qual o melhor horário? Qual horário que você vai estar em casa? Porque assim, não adianta eu enviar a proposta também e o áudio e o cliente não estiver online. Não. A gente tem que apresentar no momento que ele estiver online. Então, qual o melhor horário para eu te apresentar a proposta? Aí você vai, pode ser hoje à noite, 6 horas. Pode ser meio-dia, pode ser que horário. Você que escolhe o horário, tá, babies? Você que escolhe. Então, pode ser hoje às 19 horas, é o horário que você vai estar em casa, pode ser? Aí vai dizer, pode. Aí às 19 horas você vai enviar um áudio, depois a proposta, tá? E aí oriente eles por escrito, no WhatsApp mesmo. Ouça o áudio e depois você analisa a proposta, porque daí ele vai te seguir. Então a gente tem que guiar. Quando você deixa o cliente te guiar, você não fecha também venda. Então você que guia a reunião, você vai guiar a reunião, direcionar o seu cliente. Aqui no Instagram, vamos para um exemplo bem prático. Quando eu coloco assim, salva esse post para você aplicar depois. É desse jeito, eu tô te guiando o que você tem que fazer após ler esse post. Então, o cliente do mesmo jeito. Tá? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Eu vou responder mais 2. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mandem. Que eu vou fechar a live em 2 minutos. Foi uma senhora aula, viu? Quem pegou essa aula, eu vou até colocar ela como bônus nos meus cursos. Mais alguma dúvida? Olha só, vocês que estão aqui comigo, eu queria convidá-los para uma aula na terça-feira que vem, né? Eu não ia fazer nenhuma aula, mas eu vou fazer uma aula de abertura do ING Boss, né? E aí, na terça-feira, o ING Boss eu abro na quarta, terça-feira eu vou fazer essa aula. E essa aula vai ser sobre justamente tudo isso, né? Como começar? Qual é o passo a passo? Então, vejo vocês terça-feira, fechado? Terça-feira, meio-dia. No meu canal do YouTube. É isso. Um beijo. Ah, uma pergunta aqui, ó. Paula perguntou, quando o cliente não sabe explicar exatamente o que ele quer pelo WhatsApp, você agenda uma reunião, liga? Se ele não consegue explicar pelo WhatsApp, você pode ou mandar um checklist para ele, para que você entenda o que ele quer, ou marcar uma reunião, para que você entenda. Então, checklist funciona muito. Então, tenham essas ferramentas no negócio de vocês, que é o que eu ensino lá no ING Boss. Tem que ter ferramentas. Você não vai viver só falando. Às vezes você não consegue entender o cliente só se comunicando. Tem que ter ferramentas. Então tem que ter um checklist. Cliente, preencha, por gentileza. Tá? Tem que ter. Ou você marca uma reunião. Ela colocou que os clientes às vezes têm preguiça. Você pode marcar uma reunião e você fazer as perguntas e ir anotando no seu checklist. Mas tem que ter, certo? Faça uma coisa mais rápida, mais dinâmica, que daí ele não fica com preguiça e nem questiona nada, né? Durante um bate-papo, você pode ou já ir com o roteiro pronto de script de vendas, a gente tem que ter também. Então, ir com o roteiro pronto e durante esse bate-papo, você já pode ir conversando com ele, que aí ele nem vai sentir que você está fazendo um questionário, você não precisa nem falar, tá bom?
Então é isso, um beijo e até a próxima. Ativem as notificações para vocês não perderem essas aulas, porque eu não tô avisando, tá? Beijo e tchau, apliquem!